Bom dia. E nós estamos hoje com uma das pessoas belas, que construiu uma vida inteira em prol do outro, sempre com muito trabalho, com muita vontade, foi construindo de marinheiro, chegando a médico, num trabalho belíssimo, passou pela política, deu os seus préstimos, jogou a sua vida, o seu trabalho em prol do outro, tendo um irmão fantástico do lado também, dizendo, até dando puxão de orelha, um dava puxão de orelha no outro, e foi construindo assim uma vida que a partir daí, com os encontros de casais, nos encontros de casais, nos encontros bíblicos das igrejas evangélicas também, em qualquer que seja o local que precise, lá ele vai estar, trazendo uma palavra bonita e unindo a Bíblia à medicina. O que rendeu tudo isso nessa história belíssima do doutor Pedro Lucena? Seja bem-vindo e muito obrigado por estar presente aqui. Honra-nos com a tua presença aqui. Obrigado, Rui. E interessante, no jeito que você começou agora, faz parte dessa conversa que eu vou falar com vocês. A alegria da música, porque é uma das coisas, uma das palavras muito repetidas na Bíblia, que até a alegria para levar nossas orações para o céu, hoje está citado em vários livros. Então, você começou por onde eu ia terminar. Mas vamos continuar, que eu vou pegar do começo. Do começo mesmo. Olha, o começo de tudo isso, principalmente desta nova fase, porque nós tivemos uma fase bonita, e aí as pessoas também lembram, e agora a imagem do Pedro Lucena, todo mundo lembra muito bem de todo o trabalho, não só do médico, mas também do político e dessa história. Conta um pouco dessa história para que a gente possa chegar ao que Pedro Lucena está fazendo hoje. Rui, se você quer que eu conte uma parte da minha história, que eu ia contar a parte da história de Jesus. Sim. Você quer que... Mas todos nós somos de Jesus. Não é? Todos nós somos de Jesus. Eu vou contar uma parte da minha história. Eu nasci na Paraíba, garoto, vim para o Natal. E aqui eu comecei a estudar os preparatórios, depois veio a guerra, fui para a Marinha, embarquei, fiz comboio, patrulhamento, e sempre lendo, porque o meu vício é ler. Eu ainda leio muito, ainda hoje leio diariamente 4 a 5 horas. Que beleza! Então eu fui adquirindo conhecimentos e entusiasmo pela vida e pelas coisas boas da vida. E assim, eu da Marinha, sempre lendo, e fui depois fui para Recife, deixei a Marinha, continuei a estudar, me formei em medicina com sacrifício, porque trabalhando de noite, estudando de dia, trabalhando nos Correios Telégrafos de 6 da tarde a 1 da manhã. Correios que ainda não tinha essa coisa da propina, não. Não tinha nada. Era só muito trabalho mesmo. Nesse tempo era mais honestidade. Não tinha mala, não. Essas malas cheias de dinheiro não passavam, Nem não. tinha cueca cheia de dinheiro. Nem, também. Pois bem, então eu me formei, voltei para a Marinha como oficial médico, passei poucos meses na Marinha como oficial e depois vim para Natal como professor de medicina. É que me aposentei como professor. Entrei na política por um acaso, eu digo por um acaso porque eu era popular, eu vivia nos hospitais trabalhando de graça, eu visitava todo mundo e me chamaram para ser deputado. Eu ser candidato a deputado, eu fui candidato a deputado estadual, gastei quase um salário mínimo na minha campanha. Que beleza! Não foi nem um salário, eu tenho os comprovantes. Sim. Eu gastei naquele tempo menos de um salário mínimo, fui eleito mais votado do partido, elegi mais 2 outros, do meu partido pequeno, e depois eu fiquei em 2 legislaturas como deputado estadual. Parece as candidaturas de hoje, desculpa, mas parece as candidaturas de hoje, não parece? Assim, o orçamento da candidatura, hoje esses coitados se elegem assim com menos de R$1 bilhão, menos de 10 bilhões de reais, parece a de hoje. E depois quer tirar a diferença nas costas do povo. Foi bem, então eu fui deputado estadual por 8 anos, que é 2 legislaturas, fui deputado federal 12 anos, com 3 legislaturas, mas nunca
comprei voto, meu trabalho era de casa em casa. Aqueles que me escutam, especialmente aqui de Natal, sabem que eu entrava em tudo quanto era casa pobre de Natal, consultava todo pobre, tanto nos hospitais como em Natal. Eu calculo que durante a minha existência de médico, eu dei 2 milhões de consultas de graça, porque é fácil calcular. Sim. 50 anos de médico, 100 consultas por dia, Sim. Aí multiplica que dá uns 2 milhões aproximadamente. Então eu fiz isso com amor, com prazer, porque eu gostava de entrar na casa do pobre, e não é demagogia, porque eu não quero mais voto. Viu? Sim. Pois bem, então assim eu fui eleito 3 vezes deputado estadual. Depois, quando começou a avalanche de dinheiros por aí afora, eu fui perdendo. As malas, as cuecas cheias. Sim. Né? E eu não tinha mais condições de disputar, como não tenho mais. E hoje, como eu gosto de estar ativo, como eu gosto de trabalhar, aí comecei a ler a Bíblia, transmitir a palavra de Deus, aplicando dentro da medicina, porque eu coloco Jesus como um grande médico. Tudo que ele fez foi para a nossa saúde, para a nossa felicidade. O médico de almas. Um médico de alma. Então, e Jesus foi médico de corpo e alma, porque ele curou todos os tipos de doenças e ensinou medicina preventiva e curativa até agora, por método. Agora que eu vou na minha palestra, na minha conversa, eu vou mostrar que tudo que Jesus disse é para a nossa felicidade, é para a nossa saúde. Então, é por isso que eu digo, Jesus foi um grande médico. E ele disse isso, que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Que significa vida em abundância? Muitos anos de vida. Ele não veio para botar a gente para o céu logo, não. O céu tem que esperar. Ele veio para que a gente viva mais anos aqui. Agora, Dr. Pedro, tem uma coisa interessante, importante, eu queria só colocar aqui. Quando as pessoas, aqui nós já tivemos pastores, já tivemos espíritas, já tivemos padres por várias vezes, o arcebispo Dom Matias já esteve aqui, o nosso espaço é livre e o mais importante de tudo isso, o que nós gostaríamos aqui de estar colocando. Todas essas pessoas, quando chegaram aqui, trouxeram mensagens como essas. Doutor Pedro, eu pedi para que colocasse um pouco a sua história. Não é que o natalense não conheça, que o norte-rio-grandense não conheça tão bem essa personagem, mas principalmente pelo que ele desenvolveu. Se você quiser, está ligando também o 3234-2710 e fazendo a sua pergunta ou também participando da nossa conversa aqui, fique à vontade, aí está o telefone também, você conhece muito bem o doutor Pedro Lucena. Agora, doutor Pedro Lucena, é necessário que hoje se fale mais, se diga mais, porque Jesus veio há 2000 anos, conversou com as pessoas que ele podia conversar e enalteceu também trabalhos bonitos como o do samaritano, onde se não tinha e não sabia toda a conversa de Jesus, mas tinha em si o momento exato do amor, da fraternidade, da solidariedade. É preciso que se diga às pessoas para que se seja solidário? É só fazer o que Jesus fez e o que Jesus disse. Porque o samaritano talvez não conhecesse nem a doutrina de Jesus, mas fez aquilo que Jesus queria, que gostava que fizesse. Foi por isso que ele citou o samaritano. Agora, no de hoje, por exemplo, hoje nós temos samaritanos, ou as pessoas têm que ser incentivadas a fazer o serviço do samaritano? Nós ainda temos samaritano por aí afora. São muitos que temos, graças a Deus. O mundo não está totalmente perdido. Apesar de o povo estar decepcionado, como eu estou decepcionado, especialmente com a política atual, especialmente com os métodos atuais de se ser político, porque é esse método que vai deixando um rastro, é esse método que vai fazendo com que o indivíduo, depois de eleito, faça o que estão fazendo por aí, então não estão seguindo os princípios que Jesus disse, os princípios do samaritano. Porque o político, especialmente, ele tem que fazer o que Jesus disse que o samaritano fez. Ele não pode ser oculto. Não pode. Sim, pode ficar à vontade, Então, a gente, para seguir Jesus, tem que ser honesto, tem que ser puro, tem que ter o espírito de luta pelo povo, especialmente o povo mais necessitado.
Agora, um detalhe interessante aqui, eu estou perguntando também a você, e estou com você também neste ponto, é que quando o doutor Pedro estava lá, na política, se falava também de amor, ou esse amor está necessário só hoje, porque nós temos toda essa corrupção, está sendo mostrada tudo isso. Não havia corrupção também na época? E por que uma pessoa como o doutor Pedro não foi envolvido nesta corrupção, neste laço? Seria, então, a questão de índole, de capacidade de pensar, de poder mostrar algo sem necessariamente baixar-se ao nível da corrupção? Seria tudo isso? Havia também corrupção na época. Havia corrupção, mas não pública e oficial, quase oficial. Naquele tempo, havia muitas pessoas dentro do Congresso, pessoas ótimas. Eu conheci deputado federal que pediu dinheiro emprestado a mim para comprar o pão, para comprar para os filhos naquele dia, porque um desses era até um professor primário de Curitiba, mas pobre, um homem santo. E tinha outro. Basta dizer a você que nós tínhamos reuniões todas as quarta-feiras na Câmara, grupos cristãos, deputados e senadores que cumpriam a Bíblia, mesmo quando eram dois partidos políticos e que havia divergência na tribuna da Câmara e do Senado, mas nos reunimos ali para estudar a Bíblia, para dar testemunhos. Eu vi até milagre dentro da Câmara dos Deputados. Que beleza! Achei interessante. Um deputado me contou até um caso bem interessante, que ele estava em desespero porque um cidadão não queria assinar qualquer coisa, um compromisso que ele tinha, não queria assinar. E ele foi para uma igreja, ele não disse qual foi a igreja, sim. Pegou a igreja, abriu a Bíblia e orou e pediu a Deus que aquela pessoa amansasse e fizesse a assinatura que ele queria, e abriu a página da Bíblia. Eu vou dizer até o nome dele. Agora fugiu. Sim. Então, estava na Bíblia dizendo que Deus atendeu a sua petição na página que ele abriu. E ele foi lá e com o camarada de comemoração assumiu, assinou sorrindo. Verdadeiro milagre. Havia também milagre dentro da Câmara e do Senado. Esse milagre pode existir também em você. A gente vai estar agora, eu vou dar um presente aqui ao doutor Pedro Lucena também, mostrando aqui o Grupo Potiguar, mas lembre-se de que esse milagre pode existir dentro de você também. Hoje, infelizmente, as pessoas estão fazendo a coisa diferente. Quando se precisa de assinaturas, principalmente o político, quando precisa-se de apoio, vai-se à empresa, corrompe os diretores, os políticos se corrompem, levam bolsas e malas de dinheiro, e assim é que se resolve. Hoje não se lê mais a Bíblia, não se faz uma prece, não se faz uma oração, não se eleva pensamento a Deus, não se pergunta se é possível, mas sim leva-se dinheiro, compra-se, diz que o dinheiro compra tudo. Daqui a pouco eu vou saber, doutor Pedro Lucena, se o dinheiro realmente compra tudo. Daqui a pouquinho nós vamos estar sabendo dele aqui. Como eu me lembrei do nome desse deputado na época que já morreu, chama-se Zacarias. E na Bíblia, quando ele abriu, que orou, na Bíblia diz: Zacarias, a tua oração foi atendida. Beleza. Nós vamos voltar, vamos falar de Zacarias já aqui. Olha, eu volto já com o doutor Pedro Lucena, que as histórias são interessantes, são muito bonitas, e você vai saber mais das histórias do doutor Pedro Lucena agora nas reuniões. Seja uma reunião de casais, seja em qualquer lugar onde ele está. 3234-2710, você está podendo participar, está podendo ligar também para a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É o Alberto do Alecrim. Ô, Alberto, tudo bem? Tudo. Você está falando de onde? Do Alecrim. Do Alecrim. Seja bem-vindo, Alberto. Pois não? Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. O que ele acha dos políticos de hoje em dia? Ele acha que, em geral, todos são... corruptos? Corruptos, exato. E do jovem de hoje em dia, se um jovem se interessasse pela política, o que ele diria sobre isso?
Tá certo. Alberto, você espera só um pouquinho enquanto a gente prepara aqui com o grupo, o Potiguar, e ele já responde isso aí para você, tá certo, Alberto? Ok. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo seu carinho. Bom, e o Alberto do Alecrim fez a pergunta para o nosso querido doutor Pedro Lucena. Doutor Pedro Lucena, o Alberto já preocupado, né? Querendo saber se da questão da corrupção nos políticos e se os jovens entrando na política estariam, então, já no mesmo esquema ou poderiam mudar. Responda a Alberto, que ainda creio e sei que ainda tem no Congresso, quer dizer, na Câmara e no Senado, ótimas pessoas, honestas, e posso dizer até a você, santos. Porque santo é cumprir o que Jesus manda. Sim. Esse é santo. Não é preciso ter uma auréola. Não. Santo está em todo canto. E lá tem santos. Eu tenho certeza que tem. Teve naquele tempo e ainda tem. Mas, infelizmente, esses santos, esses que cumprem, são quase sempre desprezados pelos outros e vivem em situação, muitas vezes, até financeiras, péssima situação financeira, conforme tinha no meu tempo, que também tinha deputados e senadores que viviam nababescamente, mas também tinha aqueles que, como eram honestos, como pegavam o seu dinheiro, davam para a pobreza, e que eu sei que eles faziam, e tinha outros. Então, tem em todo lugar, em toda época, tem pessoas ótimas, pessoas santas. Também no Congresso tem santos. Não é? É isso que eu digo para você. Agora, eu vim aqui para falar mais coisas boas. Não vamos só citar as coisas ruins. Eu vim para falar aquilo que eu venho lendo e estudando. Eu tenho estudado muito sobre a medicina, comparando a medicina, que é a minha profissão, com a Bíblia, com o que Jesus disse. Eu fiz já 2 livros. A primeira edição, que é esta aqui, é mais resumida. Ampliei, vou lançar agora, está aí só a cópia. A Medicina é Bíblia, mostrando que tudo que Jesus fez e tudo que Jesus disse é para o nosso bem-estar, logo aqui na terra, nosso bem-estar. É por isso que Jesus disse que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O que significa isso? Para que todos vivam muitos anos. E todas as suas palavras se dirigiam a isso. A gente ter vida aqui, viver uma vida ótima, uma vida feliz em todos os setores. O que eu acho mais interessante, que depois que eu vou lendo, que vou vendo essa maravilha, até do ponto de vista sexual, os casais, médicos de várias nações já descobriram que aquele que lê a Bíblia, que segue a Bíblia, que ora juntos, eles têm muito mais prazer sexual. Os casais que oram juntos têm muito prazer mais na cama do que aqueles que vivem a vida de liberdade plena. Ou seja, a Bíblia ou a religião, aquilo que você segue, tudo, não está impedindo, não é um pecado relacionar-se sexualmente, mas sim saber relacionar-se, seria isso? Saber relacionar, não transgredir, não inverter os papéis, aquilo que foi designado por Deus para a gente fazer, inclusive na cama. E isso não é coisa que eu esteja dizendo, são grandes sexólogos do mundo. Foi um que descobriu. Teve um sexólogo que chegou a mandar dos Estados Unidos, que se chama Peterson. O seu nome é Peterson. Ele fez uma pesquisa, ele é especialista em sexo, mandou cartas através dos Correios para 100 mil mulheres, sabendo a religiosidade delas e sabendo a sua vida sexual como é. Pois bem, através de computadores, chegou a provar que essas mulheres cristãs que vivem bem com seu marido, ela tem muito mais prazer sexual e que tem o prazer quase todas as vezes que fazem o ato sexual. Eu acho isso maravilhoso. Um outro cientista também dos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, ele chegou a fazer uma pesquisa longa sobre esse fato também e chegou a uma conclusão, veio de coisa importante. Chegou a uma conclusão, depois de alguns anos, de 10 anos, aliás, uma conclusão que os casais que seguem a Bíblia, em 1017, naquela cidade que ele fez a pesquisa, 1017, houve um divórcio
Então, aqueles que não seguem a Bíblia, ou de 300 divórcios. Então, as palavras da Bíblia, as palavras de Deus, são para nosso bem em tudo, até na cama. Isso não é uma maravilha? Nessas palestras que o senhor profere, doutor Pedro, tanto o senhor pode fazer também essas palestras para os evangélicos, para os católicos. Como é que são feitos? Sejam encontros de casais católicos, encontros de casais protestantes também? Eu tenho falado em encontros de casais católicos, encontros de casais protestantes, tenho falado nas igrejas católicas, tenho falado nas igrejas evangélicas, aqui em todos os lugares que já fui, em Brasília, eu saio de uma igreja católica, entro na igreja protestante e digo, sou católico, aí eu toco a mensagem, a mesma mensagem, e todos aceitam, porque eu já tenho uma série de convites para falar em Brasília, para falar em Curitiba, que falei em igrejas católicas e protestantes, a Paraíba toda, em Pernambuco. Então eu falo, porque Jesus quer que a gente faça o que ele fez, e ele fez isso. Todos nós sabemos que Jesus foi visitar dois que não seguiam os ensinamentos daquela época, dois publicanos. Sim. Jesus entrou na casa de publicanos, comeu com eles, chamou um publicano para ser o seu discípulo, que foi Mateus. Então, se a gente tem que seguir Jesus, a gente tem que fazer isso. Não existir inimizade, não existir críticas, não existir ressentimentos, porque se a gente fizer isso, a gente está prestando um serviço a Deus e ao povo, ao passo se a gente brigar, se a gente discutir, se a gente tiver ressentimentos, nós não teremos saúde e nem faremos com que os outros, porque nós só temos saúde se seguirmos a Bíblia. Eu digo a todos vocês, só temos saúde se seguir a Bíblia, a medicina e a Bíblia. Aí eu conto tudo isso. Eu conto que Jesus se preocupou conosco não só em curar todos que pediram, todos, sem separações, ele curou a todo mundo. E ele ainda ensinou medicina, que a medicina, coisa de medicina, que a medicina está descobrindo agora. Eu acho maravilhoso. Jesus disse para você não ter raiva. Eu pensava, quando eu não conhecia bem a Bíblia, por que Jesus se preocupou com isso, dizer para a gente não ter raiva? A medicina sabe, a medicina são muitos os médicos que estão fazendo o livro. Você ter raiva, você vive doente, permanentemente doente, pode morrer instantaneamente por uma raiva. Um médico da Universidade de Harvard, chamado Herbert Benson, chegou a dizer que quando você tiver uma crise de raiva, vai imediatamente se consultar com o médico que a sua vida corre perigo. Jesus admitiu isso, porque Deus quer a nossa felicidade em tudo, completa. Ele não quer que você sofra, ele quer que você seja feliz. Então, Deus traz a felicidade. A felicidade nossa é o que Deus quer. E também ele diz para a gente não se preocupar. São muitos os médicos, eu acho isso maravilhoso. Tem médico do mundo todo que vivem propaganda para você não se preocupar. E hoje, quem não sabe, até a revista Saúde, há pouco tempo, trouxe um trabalho sobre isso. Então, são muito bem. A preocupação mata. Por que mata? Porque o ódio mata. Porque a preocupação mata. Porque o medo mata. Porque quando nós temos um ódio, ou preocupação, ou medo, dentro desse nosso organismo há uma descarga imensa de hormônios, excesso de hormônios que vão nos matar, que vão fechar os vasos. Como fecha os vasos, a pessoa pode morrer instantaneamente ou ficar permanentemente doente. Porque Jesus disse isso, eu vim para que todos tenham saúde, eu vim para que todos tenham muitos anos de vida. E oração, prezados ouvintes, e Rui, a oração também é um fator que a medicina hoje sabe e diz que aquele que ora tem mais saúde. Não é só na hora que você consegue um milagre, só pelo fato de você orar, você já descarrega o estresse, descarrega os hormônios que estão lhe acabando, que estão dando doenças. E todas as doenças, segundo diz a medicina atualmente, 90% das doenças têm um fundo psicológico. É isso que a medicina hoje chama de psiconeuroimunologia.
Então, todas as doenças têm um fundo psicológico. E que fundo psicológico? São os males trazidos pelo ódio e pelo ressentimento. E quanta gente morreu, quanta gente está aleijada, quanta gente está em potência sexual, quanta gente está com asma, com muitas outras doenças, todos os tipos de doenças, porque ele vive com ódio em seu coração. E hoje, medicina, portanto, a medicina e a Bíblia. Onde encontrar esses livros? É só telefonar para mim, que eu levo na sua casa, ou então eu mando pelo correio. Eu posso mandar para qualquer lugar do Brasil, porque hoje são médicos de várias partes. Aí está, portanto, o telefone do Dr. Pedro Lucena. Lá os 2 telefones aí que você pode entrar em contato. A Noêmia vai atender a você e você vai poder levar esse livro para casa, Medicina e a Bíblia, o quanto é importante. Eu quero agradecer aqui, porque esse tempo de televisão é uma coisa louca, mas ficaria aqui ouvindo o Dr. Pedro Lucena, as suas informações que são fantásticas durante todo o tempo. Dr. Pedro, nosso muito obrigado pelo carinho e que possas levar essas mensagens belas e bonitas sempre, porque nesses 83 anos nós sabemos de todo o carinho que é colocado. 3234-2710, alô, bom dia. Alô, bom dia, Rui. Quem fala? Hélio Pedro de Nazaré. Hélio Pedro de Nazaré, um abraço para você também, pode falar. Olha, eu fico satisfeito e muito feliz, né, em poder rever o doutor Pedro Lucena, né? Sim. E perante a vida política dele, eu era, digamos assim, adolescente, eu estava nos meus 12, 13 anos, né? Certo. E eu lembro muito bem que a cidade, eu morava numa cidadezinha do interior, e a cidade parava, né? Com toda certeza. Quando tinha informação que o doutor Pedro Lucena ia para lá, né? Ele não ia nem fazer política, ele ia atender as pessoas, né? Que realmente com isso aí, ele chegou na política, né? E realmente é uma satisfação grande em poder saber que ele continua ainda lutando, né? Pela vida dos outros, digamos agora, salvando almas também, né? Com certeza. obrigado. Então eu fico muito feliz, né? E digo que realmente hoje é difícil hoje encontrar políticos, né? Realmente como foi o doutor Pedro Lucena, né? Realmente hoje, quando eles não se corrompem comprando voto, mas se corrompem lá dentro na troca de poder, né? Com certeza. Então, um abraço ao doutor Pedro Lucena e parabéns pelo sucesso dele. Tá Obrigado. bom? Obrigado, Hélio. Tá, bom dia. Doutor Pedro, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Agradeço a você. Levo um abraço também para o meu padrinho, Padre Lucena, o Luiz Lucena, né? Que me estimulou muito para fazer o livro. Pronto. E deu muito apoio. E quando você quiser, para complementar, sim, está a gente, aqui, vamos. porque tem muita coisa para dizer, tem muita coisa para mostrar para vocês, que seguir a Bíblia não traz infelicidade, nem inibe de jeito nenhum a liberdade da pessoa, porque Pois nós vamos trazê-la aqui. salvar, o Salvador, a palavra salvar, significa também liberdade, saúde, não é só botar para o céu. Obrigado, Rui. Um abraço, Até doutor mais. Pedro Lucena.